Resolução Conjunta número 4.220, 28 de junho de 2012. Mapa PMBM. Capítulo 6. Dos atos probatórios em processos administrativos. Seção 1. Do interrogatório do sindicado acusado. Artigo 126. A primeira pessoa a ser formalmente ouvida em um processo será, em regra, o sindicado acusado ou, quando devidamente justificado, em qualquer outra fase da apuração, antes da abertura de vista para a defesa final. 1. A todo tempo, o encarregado poderá realizar o interrogatório complementar, de ofício ou a pedido, visando a efetiva apuração dos fatos. 2. O interrogatório é, também, momento de defesa, sendo direito do sindicado acusado calar-se diante das perguntas formuladas, o que, por si só, não pode ser considerado em seu desfavor. 3. É fundamental que se explore bem a oitiva do sindicado acusado, colhendo detalhes a respeito dos fatos, para que possa subsidiar as demais audições e os procedimentos subsequentes. 4. Caso o sindicado acusado defensor requeira a realização do interrogatório ao final da apuração, deverá o sindicante e encarregado comissão atender o pedido, realizando a diligência antes da abertura de vista final, caso exista. Artigo 127. O interrogatório será constituído de 2 partes, sobre a pessoa do sindicado acusado e sobre os fatos, conforme modelo referencial. 1. Na primeira parte, será devidamente qualificado e cientificado da acusação, pela leitura da portaria e de esclarecimentos alusivos aos demais documentos anexos. 2. Na segunda parte, deverá o responsável iniciar o interrogatório deixando que o sindicado acusado fale livremente sobre o fato em apuração, evitando que ocorram desvios do assunto e, em seguida, será perguntado, no que couber, sobre 1. Ser verdadeira ou não a acusação que lhe é feita. 2. Não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a quem atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva, ser imputada a prática da transgressão disciplinar, e quais sejam, e se com elas esteve antes ou depois da prática da infração. 3. Onde estava ao tempo em que foi cometida a transgressão disciplinar e se teve notícia dela. 4. As provas já apuradas e constante dos autos. 5. Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, desde quando, e se tem o que alegar contra elas. 6. Se conhece o instrumento com que foi praticada a transgressão disciplinar, ou qualquer objeto que com esta se relacione tenha sido apreendido. 7. Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e das circunstâncias da transgressão disciplinar. 8. Se tem algo mais a alegar em sua defesa. 3. Se o sindicado acusado negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. 4. Para as perguntas formuladas pelo sindicado acusado defensor logo após este falar livremente sobre o fato em apuração, transcrevem-se as respostas. No caso em que o militar responder efetivamente o que lhe for perguntado, sem omissões ou evasivas, não há necessidade de se proceder ao registro das perguntas, apenas das respostas. 5. Outros questionamentos que forem necessários ao esclarecimento do caso deverão, de igual forma, ser formulados. 6. O sindicado acusado, devidamente notificado, não poderá deixar de comparecer ao ato, injustificadamente, pelo que responderá administrativa ou penalmente pela conduta, conforme o caso. 7. Mesmo que o sindicado acusado defensor permaneça calado, deve o responsável fazer-lhe perguntas, com os respectivos registros no termo, demonstrando que foi dada a oportunidade para que ele apresentasse a sua versão dos fatos. Artigo 128. O responsável deverá utilizar técnicas de entrevista e interrogatório com o objetivo de buscar a verdade real dos fatos que está apurando. Artigo 129. Deverá sempre constar no termo, formalmente, que foi dada a palavra ao sindicado acusado ou ao seu defensor, ou ainda ao defensor de outro sindicado acusado que se fizer presente, mesmo que ele não faça perguntas.
Nessa hipótese, deve citar que pelo defensor, citar o nome, nada foi perguntado. Artigo 130. Se o processo possuir mais de um sindicado acusado, estes serão interrogados separadamente, de preferência, no mesmo dia, podendo estar presente o defensor de sindicado acusado diverso. Haverá necessidade de notificações a todos os sindicados acusados e ou defensores para todos os interrogatórios. 1. Caso o sindicado acusado esteja realizando sua autodefesa, ficará prejudicado quanto a assistir pessoalmente o interrogatório de sindicado acusado diverso e, caso queira, deverá constituir defensor para acompanhar a realização do ato. 2. Na hipótese do parágrafo anterior, não constituindo o sindicado acusado defensor para acompanhar a realização do ato, o encarregado e ou a administração ficarão obrigados de nomear defensor ad hoc. 3. Na SAD, o sindicado e ou seu defensor deverá, ser notificado, com no mínimo 48 horas de antecedência, acerca da data, da hora e do local do seu interrogatório, e 24 horas de antecedência em relação aos demais interrogatórios, caso exista mais de um sindicado. 4. No caso de PAD, o acusado, e o seu, defensor, serão notificados com antecedência mínima de 48 horas, exceto quando já tiverem sido intimados na reunião anterior, observado o interstício mínimo de 24 horas entre o término de uma reunião e abertura de outra. Artigo 131. Aplicam-se, no que couber, para coleta deste termo, as orientações alusivas à audição das demais pessoas do processo. Seção 2. Da audição do reclamante vítima ou do responsável pela alegação. Artigo 132. O reclamante vítima deverá, em regra, ser ouvido após o interrogatório do sindicado acusado objetivando dar mais conhecimento e poder de argumentação ao encarregado responsável pela formalização da oitiva, conforme modelo referencial. Parágrafo único. O militar responsável pela confecção da comunicação disciplinar, queixa disciplinar ou relatório reservado poderá ser eventualmente ouvido na condição de testemunha ou ofendido em procedimento que for instaurado em decorrência do fato. Artigo 133. O reclamante vítima deverá ser alertado sobre a necessidade de falar somente a verdade do que souber ou lhe for perguntado, sob pena de incorrer em eventual prática de infração penal por denunciação caluniosa ou outro delito, bem como responder a processo civil por danos morais e patrimoniais. Parágrafo único. O reclamante vítima não presta o compromisso legal de dizer a verdade em razão de não estar obrigado a responder pergunta que possa incriminá-lo ou seja estranha ao processo, o que não o desobriga de falar somente a verdade naquilo que declarar. Artigo 134. Na audição de reclamante vítima e demais pessoas chamadas ao processo, as orientações alusivas à oitiva de testemunhas e o emprego de técnicas de interrogatório devem ser observadas no que couber. Artigo 135. O sindicado acusado e ou seu defensor, caso exista, deverá, ser notificados com no mínimo 24 horas de antecedência, acerca da data, da hora e do local da audição do reclamante vítima para, caso queiram, poder acompanhar o ato e, efetivamente, participar do processo. 1. Para o reclamante vítima a ser ouvido no PAD, acusado e o seu defensor serão notificados com antecedência mínima de 48 horas, exceto quando já tiverem sido intimados na reunião anterior, observado o interstício mínimo de 24 horas entre o término de uma reunião e abertura de outra. 2. Sentindo-se o reclamante vítima intimidada com a presença do sindicado acusado, poderá requerer sua saída ou sua não presença, permanecendo no recinto apenas o defensor constituído. 3. Na hipótese no parágrafo anterior não tendo o sindicado acusado defensor constituído, deverá o responsável pelo ato proporcionar-lhe oportunidade para que o constitua.
Havendo negativa por parte do militar, deverá-lhe ser nomeado defensor ad hoc para a referida circunstância. Seção 3. Da audição de testemunhas. Artigo 136. Qualquer pessoa poderá, em regra, ser testemunha, observadas as restrições legais. Artigo 137. São proibidas de depor as pessoas que devam guardar segredo em razão de função, ministério, ofício ou profissão, em relação à respectiva matéria e fato acusatório, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 138. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo se for ascendente, pais, avós, bisavós, trisavós, descendente, filhos, netos, bisnetos, trinetos, afim em linha reta, são os mesmos ascendentes e descendentes do cônjuge, ou pessoa com quem viva em união estável, ainda que separado judicialmente ou divorciado. Ou irmão do sindicado acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter prova do fato e de suas circunstâncias, situação em que não prestará o compromisso legal de dizer a verdade, devendo ser ouvida em termo de declarações, especificando-se o referido aspecto no próprio termo. 1. A inquirição de testemunha descompromissada possuirá valor relativo, devendo ser considerada se estiver em consonância com as demais provas do processo. 2. As testemunhas militares estaduais da ZIM estão obrigadas a depor em processos e procedimentos instaurados pela própria instituição, por dever de ofício, sob pena, em tese, da prática de crime militar de desobediência, artigo 301, do CPM, de transgressão disciplinar residual. Artigo 139. A testemunha deve-se solicitar que apresente carteira de identificação ou documento que possua fotografia, declinar seu nome completo, nacionalidade, naturalidade, idade, identidade, CPF, filiação, estado civil, profissão, residência, posto ou graduação, número de polícia e unidade em que serve, se militar, se é parente em que grau de parentesco em relação ao sindicado CPAD e autoridade processante ou a vítima reclamante. Quais suas relações com quaisquer deles, e relatar o que souber ou tem razão de saber a respeito do fato e circunstâncias que com ele tenham pertinência. 1. Ao militar da ativa, quando de sua qualificação, será registrado, em regra, o seu endereço funcional. 2. Caso a pessoa ser ouvida não porte documento de identificação e o encarregado tiver dúvida, poderá reagendar nova data para sua audição ou adotar medidas para que sejam satisfeitas as necessidades de identificação. 3. Antes de iniciado o depoimento, o encarregado, o acusado ou seu defensor poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O encarregado fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só não lhe deferirá compromisso ou a excluirá, nos casos previstos no artigo 138 e no 1 do artigo 140 deste manual. Artigo 140. A testemunha prestará o compromisso legal de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, atentando para a eventual prática de crime militar de falso testemunho, artigo 346 do CPM, ou de crime comum da mesma natureza, artigo 342 do CP, conforme o caso. 1. Este compromisso não será deferido aos doentes e deficientes mentais, aos menores de 14 anos e nem às pessoas que não tenham obrigação de depor. 2. Serão ouvidos na condição de informantes, em termos de declarações, os menores de 14 anos, os doentes e deficientes mentais e as pessoas que não tenham obrigação de depor, especificando o referido aspecto no próprio termo. 3. Os menores de 14 anos, os doentes e deficientes mentais deverão ser ouvidos acompanhados do responsável legal, pai, tutor, curador ou outro, que assinará o termo de informações. Sendo maior de 14 anos, faculta-se a presença do responsável legal para acompanhar o depoimento.
Artigo 141. Para o sindicado acusado, a vítima reclamante e as pessoas que prestam informações nos autos do processo, lavrar-se-á termo de declarações; para as testemunhas compromissadas, lavrar-se-á termo de depoimento. 6 são exemplos de pessoas proibidas de depor: padres, pastores, advogados, psicólogos, psiquiatras e outros que devam guardar segredo em razão de função, ministério, ofício ou profissão. Artigo 142. As audições, em regra, ocorrerão em dia útil, no período compreendido entre 6 horas e 0 minutos e 20 horas e 0 minutos. Entretanto, quando necessário e devidamente motivado, o sindicante poderá tomar declarações e juntar provas em qualquer dia e em qualquer horário, tendo o cuidado de ajustar os referidos aspectos com quem for ser ouvido. Artigo 143. Não se devem ouvir testemunhas por mais de 4 horas consecutivas, sendo-lhes facultado descanso de meia hora, sempre que tiverem de ser inquiridas além desse tempo, devendo tal circunstância constar no respectivo termo. Artigo 144. Os termos de oitiva deverão ser, em regra, concluídos no dia de seu início, mesmo após as 20 horas e 0 minutos, salvo caso de comprovado impedimento ou motivada solicitação da parte interessada, ocasião em que a oitiva prosseguirá em nova data a ser agendada pelo responsável. Artigo 145. A especificação da data, da hora, do local e de outros aspectos alusivos à sentada deverão estar inclusos no início dos termos de oitiva das testemunhas, sendo desnecessário lavrar o denominado termo de assentada em qualquer circunstância. Artigo 146. Não será permitida à testemunha a manifestação de suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato, cabendo ao encarregado orientá-la, quando necessário. Artigo 147. As testemunhas ouvidas num processo serão enumeradas pela ordem de inquirição, recebendo cada uma ordinal correspondente, sendo o respectivo termo denominado termo de depoimento da primeira segunda testemunha ou simplesmente primeira segunda testemunha. Artigo 148. A expressão aos costumes destinada, quando constar na qualificação da testemunha, significa que ela é idônea e não tem parentesco, amizade íntima, inimizade, nem qualquer outra causa que possa comprometer seu depoimento. 1. Havendo qualquer causa que possa tornar a testemunha inidônea, escreve-se aos costumes de se ser irmão do sindicado, ou da vítima, etc., ou simplesmente, esclareceu ser esposa do sindicado acusado, ou outra situação específica conforme a situação. 2. Deve o encarregado do ato, mesmo nesses casos, ressaltar a importância da pessoa falar a verdade visando ao efetivo esclarecimento dos fatos. Artigo 149. Se a testemunha for militar, possuidor de precedência hierárquica em relação ao encarregado do ato, este deverá ouvi-la, ficando a critério do superior a escolha e a definição do dia, da hora e do local da audição, dentro do prazo regulamentar, para coleta de seu termo, não podendo a referida testemunha se eximir da sua obrigação de depor, a não ser nos casos de desobrigação legal, anteriormente descritos. Parágrafo único. Sendo imprescindível a oitiva presencial do militar, possuidor de precedência hierárquica em relação ao encarregado do ato, deverá ser informado a ele a referida circunstância e, se necessário, poderá ser solicitado à autoridade delegante ou a quem possuir competência funcional, para que providencie sua apresentação para a coleta do termo. Artigo 150. As testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo que uma não ouça o depoimento da outra. Artigo 151. Deve-se, em regra, primeiramente, ouvir todas as testemunhas do processo, aquelas arroladas pelo responsável da apuração, e depois as apresentadas pela defesa. Parágrafo único.
A inversão na ordem da audição das testemunhas, quando autorizadas pela defesa ou, excepcionalmente, quando forem devidamente justificadas pelo sindicante e comissão durante o curso do processo, não importarão em causa de nulidade. Artigo 152. Caberá ao encarregado apreciar os depoimentos, levando em consideração os antecedentes morais e penais das testemunhas, sua idade e seu interesse na apuração, suas relações com o sindicado acusado e com a vítima reclamante, a verossimilhança dos fatos relatados e as contradições de sua narrativa. Artigo 153. Se qualquer testemunha, após a audição, não puder, justificadamente, assinar o respectivo termo, o responsável deverá providenciar uma pessoa idônea, para assiná-lo a rogo do interessado, devendo tal circunstância ser narrada ao final do mencionado ato, com ela assinando 2 testemunhas. Parágrafo único. Em caso de recusa de assinatura do termo deve-se, primeiramente, procurar saneá-lo, de maneira a propiciar que a testemunha o assine. Se permanecer a insistência, injustificada, em não assiná-lo, deverá ser elaborado o termo de recusa, com esclarecimentos do episódio. Artigo 154. Os termos de declarações ou depoimentos deverão ser redigidos de maneira mais semelhante possível à forma verbalizada pelo declarante depoente. Artigo 155. Na inquirição de testemunhas ou na tomada de termos de declarações em que houver informações que comprometam gravemente o sindicado acusado ou qualquer outra pessoa, deverá, ao final, ser lido o termo na presença de 2 testemunhas de apresentação, que também o assinarão, juntamente com o defensor, caso tenha sido nomeado. Artigo 156. No caso de militar ou de funcionário público em geral, a requisição e/ou solicitação para depor, nos casos em que efetivamente for necessário, deverá ser dirigida, através de ofício, ao comandante, diretor ou chefe do depoente, com indicação do dia, da hora e do local marcados para a audiência. Artigo 157. Qualquer testemunha que prestar depoimento, bem como aquelas pessoas que prestarem declarações nos autos, deverão rubricar todas as folhas do termo, por medida de segurança, exceto a última folha, que deverá ser assinada. Artigo 158. No curso dos trabalhos de apuração, ressaindo indícios de que uma testemunha militar cometeu algum ato que caracterize transgressão disciplinar conexa ao objeto da apuração, deverá o responsável adotar todos os procedimentos para que passe a figurar no processo na condição de sindicado acusado. Parágrafo único. Caso o novo sindicado acusado não esteja sob o poder disciplinar da autoridade delegante, deverá o responsável interromper a apuração, relatar o fato e retornar o processo à autoridade para que esta solucione e encaminhe os autos a quem detenha poder disciplinar sob todos os envolvidos, para a adoção das demais medidas que o caso requeira. Artigo 159. O sindicado acusado e ou seu defensor, caso exista, deverão ser notificados com no mínimo 24 horas de antecedência, acerca da data, da hora e do local da audição das testemunhas para, caso queiram, poder acompanhar o ato e, efetivamente, participar do processo. 1. Para as testemunhas a serem ouvidas no PAD, acusado e o seu defensor serão notificados com antecedência mínima de 48 horas, exceto quando já tiverem sido intimados na reunião anterior, observado o interstício mínimo de 24 horas entre o término de uma reunião e a abertura de outra. 2. A notificação poderá ser feita em documento à parte, conforme modelo referencial, ou ao final do termo de oitiva da testemunha, caso o sindicado acusado ou defensor esteja presente e assine o referido termo. 3. Deve o encarregado pelo ato, sempre que possível, ajustar informalmente a data-hora para a audição das testemunhas e utilizar, preferencialmente, o modelo de notificação inserido no próprio termo de audição, para melhor desenvolver os trabalhos. Artigo 160.
Poderá o sindicado acusado defensor contraditar a testemunha no todo ou em parte, bem como requerer ao responsável pelo ato que a testemunha inquirida esclareça ou torne mais precisa qualquer informação, não podendo reperguntá-lo desnecessariamente, procrastinando o procedimento. As perguntas do sindicado acusado defensor deverão ser feitas por intermédio do sindicante, vogal interrogante ou autoridade processante. 1. Não poderão ser recusadas as perguntas da defesa, salvo se ofensivas ou impertinentes ou sem relação com o fato apurado, ou importarem repetição de outra pergunta já respondida. 2. O responsável pelo ato deverá mostrar à testemunha os pontos em que ela se contradisse e possibilitar para que possa desfazer os referidos conflitos. 3. Ao final da audição, o termo será assinado por todas as pessoas presentes no respectivo procedimento. 4. Caso a vítima reclamante ou alguma testemunha se manifeste contrária à presença do sindicado acusado durante a sua oitiva, o responsável providenciará para que o procedimento seja realizado sem a sua presença, devendo este fato ser constado no respectivo termo. Contudo, permanecerá o seu defensor, caso tenha sido constituído pelo sindicado acusado. 5. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior e não estando o sindicado acusado acompanhado de defensor constituído, haverá a necessidade do responsável providenciar defensor ad hoc para o referido procedimento. Artigo 161. Sempre que surgir necessidade, após haver formalizada a oitiva de qualquer pessoa nos autos, poderá ser agendada nova data para coleta de termo de declarações ou de depoimento complementar. Parágrafo único. A coleta de termo de declarações ou de depoimento complementar pode se dar por mais de uma vez e deve ser sempre priorizada para evitar uma eventual acusação. Artigo 162. Será ouvida por meio de intérprete, a testemunha ou quem quer que tenha que prestar esclarecimento oral no processo, desde que não saiba falar a língua nacional ou nela não consiga, com exatidão, enunciar o que pretende ou compreender o que lhe é perguntado. Parágrafo único. Os documentos em língua estrangeira serão traduzidos para nacional, por tradutor público ou por tradutor nomeado pelo encarregado do procedimento administrativo, sob compromisso. Artigo 163. A inquirição do mudo, do surdo, ou do surdo-mudo será realizada da seguinte forma: 1. Ao surdo, serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente. 2. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as ele por escrito. 3. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito, e por escrito dará ele as respostas. 1. Caso o inquirido não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete, pessoa habilitada a entendê-lo. 2. Aplica-se à vítima o disposto neste artigo. Seção 4. Da acariação. Artigo 164. A acariação, também denominada de confrontação ou acariamento, é um meio de prova para o esclarecimento dos pontos divergentes e contraditórios contidos nos depoimentos e nas declarações das pessoas ouvidas nos autos, conforme modelo referencial ao final desta seção. Parágrafo único. A coleta de termos de declarações ou de depoimentos complementares deve ser priorizada pelo encarregado do procedimento, deixando-se a acariação para ocasiões em que efetivamente forem necessárias. Artigo 165. Consiste em submeter testemunhas, sindicado ou acusado e vítimas ou reclamantes a novas inquirições, em relação a pontos divergentes, detectados em seus anteriores depoimentos ou declarações e que se referem a fatos e circunstâncias relevantes para a apuração, ou seja, que possam, em tese, concorrer diretamente para a condenação ou absolvição do sindicado acusado, e, no caso de condenação, para a maior ou menor gravidade da sanção. Pressupõe, portanto, que numa anterior inquirição de uma daquelas pessoas, houve a constatação de contradições, no todo ou em parte, nos referidos termos de audições. Artigo 166.
Os acariados costumam ratificar o que falaram anteriormente, entretanto, o responsável pode, por meio de seu livre convencimento, tomar sua impressão pessoal a respeito das declarações, surpreendendo, desse modo, a quem está mentindo ou se enganando. Além disso, poderá planejar melhor as demais diligências que terá de desenvolver, pois possuirá um prévio convencimento a respeito dos fatos. Artigo 167. A acariação pode ser realizada entre os próprios sindicados acusados, ofendidos ou testemunhas, como também entre uns e outros, ou seja, entre sindicado acusado e ofendido, entre ofendido e testemunha e entre testemunha e sindicado acusado, não havendo nenhuma restrição na seara administrativa. 1. Sempre que possível, deve o responsável pelo ato evitar a acariação entre uma pessoa que presta o compromisso legal de dizer a verdade com uma outra descompromissada, em face do desequilíbrio probatório, dando preferência para a coleta de termos de declarações ou de depoimentos complementares das referidas pessoas. 2. A acariação entre superiores e subordinados somente será realizada em situações excepcionalíssimas, quando o procedimento for eminentemente necessário para o esclarecimento de divergências existentes no curso da apuração e fundamental para a busca da verdade real. O sindicante será, sempre, possuidor de precedência hierárquica em relação aos militares acariados. 3. O responsável pelo ato deverá, nos casos de contradições entre as inquirições de superior e subordinado, esgotar todas as demais possibilidades de investigação para tão somente proceder à acariação, se ainda se mostrar necessária, em razão dos eventuais reflexos negativos à disciplina advindos da atividade de acariação nessas circunstâncias. Artes 365 a 367 do CPPM. Artigo 168. Colocados frente a frente, o responsável procurará extrair a verdade dos fatos perguntando a uma, na presença da outra pessoa, se confirma o que anteriormente disse, sendo de notar-se que, muito excepcionalmente, os acariados mudarão o que anteriormente afirmaram. Artigo 169. A acariação poderá ser feita no próprio momento em que os depoimentos forem prestados ou, não sendo possível, em dia e horário posteriores, os quais serão especialmente determinados pelo encarregado para esse fim. Artigo 170. A acariação poderá ser promovida ex officio ou a requerimento das partes. Neste último caso, o responsável deferirá o pedido se efetivamente entender necessária ou motivará o seu indeferimento. Artigo 171. O responsável, ao realizar a acariação, esclarecerá aos acariados os pontos em que divergem e informará que um não poderá intervir no pronunciamento do outro. O termo de acariação deverá, também, conter referências sobre as declarações anteriores dos acariados e se foram ou não confirmadas. Parágrafo único. O sindicado acusado tem o direito de ficar calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Artigo 172. Cuidados a serem observados para a realização da acariação. 1. Notificar o sindicado acusado e ou seu defensor, caso exista, com no mínimo 24 horas de antecedência sobre a realização do procedimento, no caso de sindicância, e 48 horas no caso de PAD, salvo quando a notificação ocorrer na reunião antecedente. 2. Não colocar, antes do procedimento, em um mesmo recinto, as pessoas a serem acariadas, a fim de evitar possíveis acertos ou desavenças entre as partes. 3. Durante a realização da acariação, o responsável deverá constar todas as manifestações procedidas pelos acariados, para que possa formar elementos de convicção. 4. Devem-se explorar ao máximo os pontos divergentes que surgirem no procedimento. Contraditando um dos acariados, sobre suas declarações,
quando anteriormente inquiridos. 5. Há de se respeitar os direitos constitucionais do sindicado acusado, devendo tal ato ser devidamente registrado e testemunhado no termo de acariação. 6. Devem ser utilizadas técnicas de entrevista e interrogatório durante o procedimento. 7. Deve ser procedida na presença de 2 testemunhas que, também, assinarão o termo. 8. Deve ser elaborado o termo de acariação tendo como modelo referencial o contido neste manual. Seção 5. Dos militares dispensados ou licenciados a serem ouvidos em processos administrativos. Artigo 173. As orientações alusivas a militares dispensados e licenciados encontram-se regulamentadas em norma própria devendo, ainda, serem observados os procedimentos previstos nesta seção e nos artigos 248 a 253 deste manual. Artigo 174. O militar dispensado 8 de suas atividades rotineiras ficará, em regra, obrigado a atender a citações e notificações em processos e procedimentos administrativos. Artigo 175. A licença e ou internação de militares acusados em processos disciplinares diversos, a princípio, por si só, não deve conduzir à paralisação dos trabalhos, podendo seguir com acompanhamento do defensor, que o represente por meio de procuração, caso haja ou por meio de defensor ad hoc. 1. O fato do acusado estar licenciado e ou internado não impede que seja submetido à perícia psicopatológica. 2. A perícia psicopatológica, caso necessário, e em comum acordo entre os profissionais de saúde e os particulares que acompanham o acusado, poderá ser realizada no local onde este se encontra internado ou em tratamento. 3. Em sendo marcada a perícia psicopatológica no local predeterminado pela JCS, caso haja negativa injustificada por parte do acusado em se submeter à mesma, ou caso o profissional de saúde ou a clínica não autorizem o procedimento, deve a comissão ou encarregado formalizar a circunstância nos autos do processo. 4. Havendo parecer do médico das SASNAIS em encaminhar o acusado para a realização da perícia psicopatológica, deve-se notificar a defesa com antecedência mínima de 48 horas da data agendada para a realização da atividade para, caso queira, apresentar quesitos complementares aos oficiais. 5. O médico das SASNAIS deve estar ciente de que, em regra, a perícia psicopatológica somente deve ser indicada quando restar fundada suspeita sobre a sanidade mental do militar processado, nos termos do artigo 73 do CEDM. 6. Sempre que se fizer necessário, nos termos da legislação de saúde vigente, o médico das SASNAIS JCS poderá homologar, não homologar, restringir, cassar, aumentar ou substituir por dispensa, as licenças sugeridas por profissionais de saúde conveniados ou particulares. 7. Havendo recusa injustificada por parte do acusado, licenciado e ou internado, em receber notificações e ou nomear defensor, deverá ser registrado nos autos do processo todas as negativas. Artigo 176. Restando indícios de conduta procrastinatória, simulação, ocultação, por parte do acusado licenciado deverá o encarregado ou comissão processante notificá-lo por edital, jornal de grande circulação no seu domicílio, ou por hora certa, para posterior nomeação de defensor. Parágrafo único. O contido no caput deste artigo aplica-se ao defensor do acusado, quando existente. Nesse caso somente o defensor será notificado. Dispensa saúde, afastamento parcial do periciado de serviço, S, de natureza militar ou atividade, S, inerente, S, ao cargo ou função, em decorrência de incapacidade parcial e temporária constatada em perícia de saúde. Artigo 177.
As orientações alusivas a militar dispensado ou licenciado envolvido em processo disciplinar, especialmente a nomeação de defensor-curador, não se esgotam nesta seção, devendo ser observados os demais dispositivos específicos deste manual, especialmente o artigo 248 e seguintes, e as normas que tratam do assunto na instituição. Seção 6. Do envolvimento de militar possuidor de precedência hierárquica. Artigo 178. Se, no decorrer do processo, o encarregado verificar a existência de indícios contra militar possuidor de precedência hierárquica, deverá demonstrar nos autos o referido envolvimento, encerrar a apuração, com relatório do que tiver apurado, e suscitar seu impedimento à autoridade delegante, a fim de que outro militar mais antigo que o sindicado seja designado para prossegui-la. Parágrafo único. Na situação prevista neste artigo, a autoridade delegante, ao receber o processo com o relatório, fará a análise preliminar e determinará, via de consequência, na esfera de suas atribuições, o prosseguimento das apurações por outro militar, sem necessidade de nova portaria. Se o envolvido for possuidor de precedência hierárquica em relação à autoridade delegante, os autos deverão ser solucionados, sem decisão de mérito, e promovidos à autoridade superior, a quem o militar for diretamente subordinado ou ao corregedor, visando ao prosseguimento da apuração. Artigo 179. A simplicitação de envolvimento de superior hierárquico durante o curso das investigações, ou até mesmo antes de iniciá-las, por si só, não é justificativa para a solicitação de substituição do encarregado. Artigo 180. O encarregado, antes de adotar as providências descritas nos artigos anteriores, no caso de verificar envolvimento de militar possuidor de precedência hierárquica, deverá observar o seguinte: 1. O envolvimento do militar possuidor de precedência hierárquica no fato sob investigação ou apuração deverá ser, na condição de autor ou coautor, participação direta no fato investigado, partícipe, participação indireta. Ou, ainda, por meio de favorecimento ou facilitação no episódio. 2. Os indícios da autoria e materialidade do envolvimento do militar possuidor de precedência hierárquica deverão estar devidamente comprovados, por intermédio de provas testemunhais, documentais, ou qualquer outro meio idôneo e legal. 3. O relatório do encarregado deverá estar motivado nas provas constantes dos autos, apontando as inquirições e os documentos que demonstrem a autoria, coautoria ou participação do militar possuidor de precedência hierárquica no fato, que o tornam impedido de continuar os trabalhos. Artigo 181. Constatada possível autoria, coautoria ou participação de militar possuidor de precedência hierárquica, seja ele da PMMG, do CDMMG ou de qualquer outra instituição militar estadual ou federal, o encarregado não deve perder o foco da apuração imediatamente a esse incidente, mas manter sua linha de trabalho na busca da verdade real, sem necessidade de ouvir o referido superior ou militar mais antigo. Somente após realizar as diligências necessárias para demonstrar o efetivo envolvimento do militar possuidor de precedência hierárquica e elaborar relatório motivado é que promoverá os autos a autoridade militar delegante que fará dar prosseguimento à apuração. Seção 7. Do envolvimento de militares agregados. Artigo 182. Em virtude de afastamentos legais diversos, vários militares da instituição encontram-se na situação funcional de agregado. Existem alguns casos em que o militar estava respondendo ou iria responder a processo ou procedimento administrativo disciplinar, ou estava envolvido como testemunha do fato, deixando a administração com eventual pendência. Artigo 183.
Diante dessa situação, excetuando-se os casos previstos em legislação própria que tornem inviável a submissão do militar agregado a procedimento disciplinar, deve o encarregado ou a administração militar adotar, em regra, as seguintes providências: 1. Sendo instaurado procedimento, sem acusação formal, exemplo acidentes com viatura cujo fato militar não deu causa, poderá ser desenvolvido normalmente, tendo em vista que não necessita da notificação do militar acusado para o acompanhamento dos atos. Ao final da investigação, não havendo indícios da prática de transgressão disciplinar, os autos poderão ser solucionados, dando-se ciência ao militar da providência adotada, quando do seu retorno ou não. 2. Havendo necessidade de se proceder a um processo acusatório, haja vista a existência, em tese, de prática de transgressão disciplinar, o que torna indispensável a notificação do militar acusado para a defesa prévia, acompanhamento dos atos e apresentação das razões escritas de defesa. Poderão ocorrer as seguintes situações: a. Caso o militar tenha defensor legalmente constituído, a administração deverá prosseguir nas diligências, notificando o defensor de todos os atos a serem realizados para a conclusão do processo. B. Na ausência de defensor constituído e na recusa injustificada do acusado em nomear defensor ou de comparecer aos atos do processo, o encarregado, ou administração, nomeará um defensor que acompanhará a conclusão do processo e procederá à efetiva defesa do militar. C. Considera-se como recusa injustificada a situação em que o militar sindicado acusado, devidamente notificado, diretamente ou através de testemunhas idôneas, demonstrar má vontade para adequação ou não comprovar efetivamente sua indisponibilidade no dia, horário e local pré-determinado para a realização de sua audiência ou de testemunhas. D. Na ausência de defensor constituído, demonstrando justificadamente o sindicado acusado sua impossibilidade de comparecer aos atos do processo e não indicando defensor, a administração, entendendo pertinente, deverá sobrestar o prazo processual até o efetivo retorno do militar, e considera-se como justificada a impossibilidade de comparecimento do militar sindicado acusado, aquele que demonstrar, formalmente, sua impossibilidade de adequar ou disponibilizar o dia, horário e local pré-determinado para a realização de sua audiência ou de testemunhas ou apresentar alguma causa de justificação ou de absolvição previstas neste manual. F. No caso de militares que se encontrarem agregados estejam na condição de testemunhas do fato sob apuração, seja em procedimentos ou processos, deverá comparecer regularmente, conforme convocado. G. O CEDMO observará as mesmas orientações para notificação do militar sindicado acusado quando da reunião de deliberação do Conselho. H. Já estando encerrada a apuração, a qual restou provada a prática de transgressão disciplinar por parte do militar, a administração poderá publicar o ato de sanção disciplinar, notificando o sindicado acusado ou seu defensor sobre a solução do processo, iniciando assim o prazo recursal previsto no artigo 60 do CEDM. No caso de dificuldade de assim proceder, havendo justa causa, a referida notificação deverá ocorrer quando do término da agregação. 1. Havendo apresentação do recurso, esse será recebido pela administração que procederá à sua análise, podendo decidi-lo, observando-se as orientações anteriormente descritas, conforme o caso. Artigo 184. A solução de processo que redunde em sanção de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, envolvendo militares agregados, aguardando passagem para a reserva remunerada, deverá permanecer sobrestada até que se concretize ou não a mudança de quadro. 1. Caso o militar permaneça nativa, o processo terá seu curso normal, do contrário, será arquivado por impossibilidade de aplicação das sanções citadas no caput deste artigo. 2. Nada obsta a instauração, apuração e solução de processo envolvendo militar agregado que esteja concorrendo a cargo eletivo, à disposição de entidades de classe ou órgãos públicos e em gozo de licença não remunerada. Seção 8.
da expedição de carta precatória ou rogatória. Artigo 185. Carta precatória, conforme modelo referencial, é o documento que tem por objetivo requisitar diligência que deva ser cumprida em localidade diversa daquela em que foi instaurado o processo ou procedimento administrativo. Artigo 186. No curso da instrução, o encarregado poderá expedir carta precatória à autoridade militar do local onde a testemunha ser ouvida, militar ou civil, estiver servindo ou residindo, a fim de notificá-la, inquiri-la ou designar militar que a inquira, obedecendo a princípio, as normas de hierarquia, para cumprimento da diligência. 1. O reclamante vítima poderá, também, ser ouvido por carta precatória, mediante a avaliação do encarregado, quando a situação assim exigir. 2. O sindicado, somente em caso de impossibilidade ou conveniência administrativa, será inquirido por carta precatória. A regra é a audição pessoal do referido militar, principalmente na fase do interrogatório e da defesa final. Nesses dois casos, se feito por precatória, a notificação deve ser, obrigatoriamente, formulada pelo encarregado e encaminhada à autoridade deprecada. 3. O parágrafo anterior não se aplica a acusados em PAD-PAD-SPAI. 4. Juntamente com a carta precatória, o encarregado enviará, no mínimo, a cópia da portaria do processo. 5. Antes da remessa da precatória, o sindicado acusado ou seu defensor, obrigatoriamente, deverá ser notificado do conteúdo do documento, com no mínimo 48 horas de antecedência, com vistas a conhecer, previamente, as perguntas que serão elaboradas, possibilitando-lhe inserir outros questionamentos no referido documento, antes de sua remessa. 6. O sindicado acusado ou seu defensor serão notificados, com no mínimo 48 horas de antecedência, acerca da data e local onde será cumprida a diligência constante da carta precatória. 7. Será expedida carta rogatória quando se tratar de diligência ser cumprida fora do país, se demonstrada previamente a imprescindibilidade da medida, devendo arcar a parte requerente com os custos do seu envio. Artigo 187. A expedição de precatória, para a instrução de processos, objetiva dar celeridade aos feitos e atender ao pressuposto da economia processual e, para isso, o encarregado poderá utilizar os meios de comunicações disponíveis, como correio eletrônico, telegrama, fax e outros. Artigo 188. A carta precatória deverá conter no mínimo, os seguintes elementos. 1. A indicação da autoridade deprecada, que cumprirá ou nomeará o encarregado para cumprir a precatória, e a deprecante, que solicita a diligência. 2. A designação dos lugares de onde para onde é expedida, remetente e destinatário. 3. A cópia da portaria ou do despacho que deu origem ao processo ou procedimento. 4. A individuação e o endereço da pessoa ser ouvida ou outra diligência ser realizada. 5. Os questionamentos e quesitos formulados pelo deprecante, quando for o caso, de processo de natureza acusatória, também os formulados pelo sindicado acusado e ou seu defensor. 6. Solicitação de que a autoridade deprecada informe a autoridade deprecante, com antecedência mínima de 48 horas, acerca da data e local onde será cumprida a diligência, a fim de que sindicado acusado ou seu defensor seja notificado para, caso queira, acompanhe o ato. Artigo 189. A linguagem a ser utilizada deverá ser a mais clara possível e os quesitos a serem respondidos pela autoridade deprecada serão elaborados de forma ordenada, para compreensão no seu cumprimento. Parágrafo único. Deve-se alertar a autoridade deprecada de que outras perguntas que se fizerem necessárias poderão ser formuladas pelo encarregado do cumprimento da precatória, além daquelas já existentes na documentação que receber. Artigo 190. A expedição da carta precatória, por si só, não suspende ou interrompe o andamento do processo.
Poderá o encarregado, quando não tiver outras diligências a serem desenvolvidas, solicitar o sobrestamento dos autos, até a resposta da autoridade deprecada. Artigo 191. A carta precatória será expedida diretamente pelo encarregado, deprecante, ao comandante, diretor ou chefe, deprecado, da localidade onde se encontrar a pessoa a ser ouvida. Parágrafo único. Caso a resposta ao pedido do encarregado esteja sendo dificultada ou negada pelo órgão deprecado, nova cobrança deverá ser feita por intermédio da autoridade militar delegante ou do comandante da unidade de direção intermediária. Permanecendo a pendência e sendo efetivamente relevante o cumprimento da precatória, deverá ser acionada a Corregedoria DEM, CPM ou CCDM, para a intervenção no procedimento. Artigo 192. Recebida a carta precatória, deverá a autoridade deprecada designar, imediatamente, militar sob o seu comando para a realização das diligências, observando-se o grau hierárquico em relação ao militar sindicado acusado, conforme modelo referencial. 1. No ato da designação, deverá a autoridade deprecada estipular o prazo para cumprimento da carta precatória, que, em regra, será de 5 dias úteis. 2. Nos casos de maior complexidade ou por conveniência administrativa, poderá, motivadamente, ser estipulado prazo diverso ao previsto no parágrafo anterior para cumprimento da carta precatória. Artigo 193. O encarregado do cumprimento da carta precatória deverá observar todas as orientações especificadas neste manual para a produção dos atos probatórios em processos administrativos. Seção 9. Do reconhecimento de pessoas. Artigo 194. O reconhecimento de pessoas é meio de prova eminentemente formal, pelo qual alguém é chamado para verificar e confirmar a identidade de uma pessoa que lhe é apresentada, com outra que tenha visto anteriormente. Artigo 195. O CPPM trata sobre o reconhecimento de pessoas, isto é, regula o procedimento adequado para o reconhecimento do sindicado acusado, do ofendido ou da testemunha, o qual deve ser utilizado, de forma subsidiária, no curso de processos e procedimentos regulados por este manual, conforme modelo referencial. Artigo 196. O reconhecimento, com o fim de se evitar o arbítrio, a má-fé, a indução ou mesmo o engano daquele que vai efetuar o reconhecimento, deve ser feito com a observância das seguintes exigências: 1. Descrição prévia do suspeito. 2. Sua colocação ao lado de pessoas com características físicas assemelhadas, sendo, no mínimo mais 3 pessoas além do militar a ser reconhecido. 3. Lavratura de um auto, relatando todo o procedimento, o qual será subscrito pela autoridade, por quem reconheceu e, ainda, por 2 testemunhas instrumentárias, conforme modelo constante neste capítulo. 1. O reconhecimento deve ser feito com a pessoa que deva ser identificada, colocada junto a outras, de parecidas características, como tamanho, cor, idade e outros aspectos físicos, a fim de que se possa verificar a segurança do identificador. 2. A fim de se evitar possível coação, constrangimento, influência ou intimidação por parte da pessoa que vai ser reconhecida, contra aquela que vai realizar o reconhecimento, deve-se evitar que esta seja vista pela outra, objetivando a lisura e eficiência do ato. 3. Se várias forem as testemunhas chamadas a efetuar o reconhecimento, cada uma deverá fazê-lo separadamente, evitando qualquer comunicação entre elas. Se forem várias as pessoas que tiverem de ser reconhecidas, o procedimento será feito individualmente. 4. O fato do reconhecedor não ser capaz de descrever as efetivas características do suspeito não é caso de impedimento da realização do ato. 5.
A presença de outras pessoas ao lado do suspeito no ato do reconhecimento deve ser a regra do procedimento e, somente não sendo possível, por justo motivo e em caráter excepcional, proceder-se-á de forma isolada, o que deve ser devidamente motivado pelo encarregado do processo em seu relatório. 6. O reconhecimento pessoal deverá, sempre que possível, ser realizado em sala de reconhecimento ou outra adaptada para o procedimento. Artigo 197. O reconhecimento pela voz ou pelo retrato falado poderá ser usado como recurso auxiliar nas apurações, devendo ser considerado como meio relativo de prova. 1. O reconhecimento pela voz, clichê fônico, é baseado nas particularidades da voz humana, seja no modo de falar, na pronúncia de certas consoantes e vogais ou nos sotaques regionais. 2. O retrato falado é o desenho da face do acusado, com fundamento em descrições de outra, pessoa, que o conheça, ou o viu, irão, levando-se em conta as notações cromáticas, morfológicas e complementares, com a finalidade de apresentar uma figura ao menos semelhante ao suspeito. Devido à sua precariedade, deve ser considerado como meio auxiliar nas investigações. Artigo 368 do CPPM. Artigo 198. O militar notificado não será obrigado a participar do reconhecimento, mas não poderá se recusar a comparecer ao local indicado pelo encarregado, podendo responder administrativamente e ou penalmente pela conduta. Parágrafo único. Sabendo previamente, o encarregado ou a comissão, que o sindicado ou acusado não deseja participar efetivamente do reconhecimento, poderá solicitar-lhe, formalmente, a referida declaração ou especificá-la em termo próprio, à vista de 2 testemunhas presenciais da recusa, juntar aos autos, viabilizando a celeridade processual e demonstrando que deu oportunidade ao acusado para participar do procedimento. Artigo 199. Deve-se evitar contato visual anterior da pessoa que irá reconhecer com o militar a ser reconhecido, ou qualquer outro procedimento que possa prejudicar a lisura do reconhecimento. Artigo 200. O fato da pessoa que irá proceder ao reconhecimento não reconhecer o sindicado acusado ou apontar militar diverso, por si só não é prova definitiva e hábil afastar a participação deste sindicado nos fatos em apuração. Neste caso, deverá o sindicante formar sua convicção confrontando as demais provas possíveis de serem produzidas nos autos. Subseção 1. Do reconhecimento por fotografia ou por filmagem. Artigo 201. A identificação por meio fotográfico ou filmagem é utilizada quando se tornar inviável o reconhecimento pessoal do suspeito, sendo meio excepcional e de relativo valor probatório. Artigo 202. O reconhecimento fotográfico ou por filmagem seguirá, por analogia, as exigências do reconhecimento pessoal, descritas no CPPM, quais sejam: 1. Descrição prévia do suspeito, 2. Colocação da fotografia ou da filmagem do suspeito, sempre que possível, ao lado de outros militares que possuam as características físicas assemelhadas. 3. Lavratura de um auto, relatando todo o procedimento, o qual será subscrito pela autoridade por quem reconheceu e, ainda, por 2 testemunhas presenciais do procedimento. Artigo 203. Constitui-se conduta legal, legítima e necessária, a existência de álbum fotográfico ou filmagem de militares em todas as unidades da PMMG, com o objetivo principal de controle e gerenciamento administrativos e, secundário, de auxiliar os encarregados de processos e procedimentos administrativos em eventuais reconhecimentos fotográficos. Artigo 204. O álbum de fotografias ou a filmagem não possuem o condão de firmar uma identificação criminal do suspeito, prevista no artigo 5º, VI, da Constituição Federal, e regulamentada por lei. Artigo 205.
O dispositivo constitucional visou, em síntese, preservar que uma pessoa, indiciada acusada, já individualizada identificada por documento reconhecido por lei, também se submetesse a outros processos identificadores previstos na lei federal como o fotográfico e o datiloscópico, ao alvedrio de determinada autoridade. Artigo 206. O reconhecimento fotográfico ou por filmagem não caracteriza ofensa à intimidade, posto que prevalece o interesse público. Artigo 207. O encarregado poderá, ainda, utilizar de técnica de captura da imagem por intermédio da filmagem do suspeito em seu lugar de trabalho ou lugar público, para posterior apresentação do material à pessoa que procederá ao reconhecimento. Artigo 208. O reconhecimento fotográfico ou por filmagem não será meio cabal e suficiente para condenar alguém, pois seu valor será levado em conta diante da harmonia de todo o contexto fático probatório apresentado. Artigo 209. O reconhecimento fotográfico ou por filmagem, via de regra, será realizado sem a presença do sindicado acusado, razão pela qual não há necessidade de se colher a sua assinatura no termo. Deverá a defesa e ou acusado ser, cientificado, do procedimento realizado para, caso queira, contraditar a prova produzida. Seção 10 do reconhecimento de coisas, objetos. Artigo 210. O reconhecimento de coisas é meio de prova eminentemente formal, pelo qual alguém é chamado para verificar e confirmar a identidade de uma coisa que lhe é apresentada, com outra que viu no passado. Artigo 211. O reconhecimento de coisas é feito em armas, instrumentos e objetos do crime, ou em quaisquer outros que, por alguma razão, relacionem-se com o delito ou fato investigado, procedendo-se as mesmas cautelas do reconhecimento de pessoa, no que for aplicável. Parágrafo único. As cautelas citadas neste artigo são, dentre outras, as seguintes: 1. Descrição prévia do objeto pelo identificador. 2. Colocação do objeto entre outros semelhantes. 3. Separação dos identificadores e reconhecimento isolado por cada um deles. 4. Lavratura do competente auto de reconhecimento. Artigo 212. Aplicam-se ao reconhecimento de coisas, no que couber, a disposição referente ao reconhecimento de pessoas. Seção 11. Das perícias em geral. Artigo 213. Entende-se por perícia o exame técnico a que se procede por pessoa designada e qualificada a dar parecer sobre assunto de sua especialidade, perito, retratado por meio de laudo pericial. Artigo 214. A perícia tem por objetivo examinar tecnicamente e emitir laudo sobre os vestígios materiais deixados pelo fato irregular alusivo às pessoas ou coisas que, por sua ligação com o objeto da apuração, possam servir de prova. Artigo 215. Poderá ser solicitada pelo encarregado ou por quaisquer das partes, mas, salvo no caso de exame de corpo de delito, pode ser negada, se reputada desnecessária ao esclarecimento da verdade, devendo o encarregado justificar e fundamentar seu ato. 1. A perícia poderá ser formada como uma prova plena e deve, juntamente com as demais provas, formar o quadro probatório de maneira harmônica. 2. Os responsáveis pelos processos administrativos deverão ser balizados pelos arts. 314 a 346 do CPPM e outros que com esses tenham alguma referência. 3. Cada perícia realizada tem os seus quesitos oficiais específicos, conforme previsão legal, porém, nada obsta que os responsáveis pela apuração formulem outros que julguem necessários, observados os artigos 316 e 317 do CPPM. Artigo 216. Nos casos em que forem necessários exames e perícias, será observado o seguinte: 1. O encarregado formulará os quesitos que entender necessários, podendo fazê-lo, também, o sindicado acusado ou seu defensor, se assim desejar, o que deverá ser objeto de consulta formal.
Os quesitos devem ser específicos, simples e de sentido inequívoco, mas não podem ser indutivos nem conter implícita resposta. 2. As perícias serão, sempre que possível, realizadas por perito oficial ou, na falta, por 2 pessoas idôneas especializadas no assunto ou com habilitação técnica para o Mr. 3. Os peritos descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão com clareza aos quesitos formulados, que serão transcritos no laudo. As respostas poderão ser fundamentadas, em sequência cada quesito. 4. No caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissão, obscuridade ou contradição, a autoridade militar fará sanar a irregularidade. Poderá igualmente, sempre que entender necessário, providenciar a audição dos peritos, para quaisquer esclarecimentos. 5. As perícias, os exames e outras diligências que, para fins probatórios, tenham de ser feitos em quartéis, estabelecimentos ou repartições militares ou civis, devem ser precedidas de comunicação aos respectivos comandantes, diretores ou chefes, além de se observar as exigências legais pertinentes. 6. Os laudos periciais e documentos externos deverão ser solicitados, pelo encarregado, no início dos trabalhos, salvo se não houver previsão legal de sua juntada, visando reduzir os prazos dos processos. 7. O encarregado poderá ainda juntar aos autos fotografias, plantas, croquis, recortes de jornais e outros documentos, de acordo com o caso, desde que sejam úteis à apuração. Parágrafo único. Caso persistam dúvidas, o encarregado poderá contatar diretamente com o Instituto de Criminalística ou equivalente, conforme o caso. Artigo 217. A defesa deverá ser notificada formalmente acerca da perícia que será realizada para que, no prazo preclusivo de 48 horas contados da data da notificação, possa apresentar, facultativamente, quesitos complementares. Artigo 218. O encarregado deverá estabelecer diretamente os contatos formais ou informais com os órgãos aptos a emitirem laudos, exames, relatórios, perícias ou quaisquer outros documentos de conteúdo probatório. Subseção 1. Da perícia grafotécnica. Artigo 219. A colheita de padrões deverá, em regra, ser realizada por pessoa técnica e bem preparada para tal mister. Contudo, em virtude de algumas dificuldades emanadas pelo órgão especializado, Instituto de Criminalística, necessário se faz o elenco de algumas diretrizes referentes a pontos específicos, objetivando contribuir para com a excelência do trabalho prestado por aquele instituto. Artigo 220. A peça motivo, que seria o documento que está sendo alvo de investigação, em hipótese alguma, no momento do exame, poderá ser mostrada ao fornecedor dos padrões, seja vítima, acusado, indiciado ou qualquer outra pessoa que fornecerá material a ser periciado. Artigo 221. O ambiente, que é considerado o local para a colheita de padrões, deverá ser o mais descontraído e informal possível, preferencialmente, uma sala onde haja trânsito natural de pessoas, sem que se atrapalhe o desenvolvimento do procedimento. Artigo 222. É necessário verificar se o fornecedor usa, ou não, óculos e, se positivo, não colher os padrões, sem que ele os esteja usando. Artigo 223. Deve-se qualificar, previamente, o fornecedor dos padrões, providenciando que ele adote uma postura normal de rotina de escrita. Artigo 224. Colher-se-ão os padrões em suporte idêntico ou semelhante ao da peça motivo considerado também como documento de origem, inclusive, verificando se trata de papel pautado ou sem pauta, cheque bancário, título de crédito ou quaisquer outros impressos. 1. Verificar a qualidade do instrumento de escrita, tais como os vários tipos de caneta, lápis de grafia, pincel atômico etc. e fornecer para a colheita aqueles idênticos ou muito semelhantes. 2.
Iniciar a colheita com um ditado de um texto longo, preferencialmente, onde haja concorrência de símbolos maiúsculos e grupos gráficos encontráveis nos lançamentos questionados. Artigo 225. Ditar ao fornecedor várias palavras retiradas do texto questionado, sem que formem um conjunto fraseológico idêntico ao existente na peça motivo. Parágrafo único. Após o procedimento anterior, ainda em relação ao texto questionado, ditá-lo por um mínimo de 0,3 vezes da mesma forma que se encontra grafado. Artigo 226. Se se tratar de espécime de assinatura questionada, após o ditado de um texto inicial qualquer, compor outros nomes próprios de pessoas semelhantes ao do questionado. Artigo 227. Se a assinatura questionada for, por exemplo, Maria Doroteia Seixas, podemos formar os conjuntos como Maria Doroti Siqueira, Maria Alva Donata Severo, Marileia Domingues Serena, Marina Alva Dolores Seabra, Maristele Severino Donato. Artigo 228. Após o procedimento do artigo anterior, ditar a assinatura questionada, conforme se encontra grafada no documento motivo, inclusive com os mesmos erros ortográficos, se houver, escrevendo, em local destacado, que foi sugerido. Após o modelo sugerido, ditar a assinatura normalmente, deixando que o fornecedor a escreva conforme seu grau de alfabetização. 2. Havendo concorrência de algarismos e números, mandar o fornecedor escrever os algarismos de 1 a 50 ou 100, para, posteriormente, ditar por várias vezes os números e algarismos questionados. Artigo 229. O responsável pela colheita deverá estar atento, quando notar que o fornecedor dos padrões está dissimulando o gesto gráfico, e isto ocorre quando ele mistura letra cursiva com imitativos tipográficos, letra de forma, repete o que está sendo ditado, observa muito antes de escrever, pergunta demasiadamente, escreve de maneira mais lenta que o seu ritmo natural ou outras condutas que despertam atenção. Artigo 230. O fornecedor dos padrões deverá escrever, também, com a mão esquerda se for destro e com a direita se for canhoto e, caso não consiga mesmo essa inversão do punho escritor, destruir a folha por ser inútil. No caso de sucesso na inversão, escrever em local destacado do texto a expressão sugerida à escrita com a mão, direita ou esquerda. 2. Se os manuscritos a serem questionados forem lançados em letra de forma, após o fornecimento em letra cursiva, ditá-los em imitativos tipográficos pelo menos por 0,3 vezes, dependendo de sua extensão. Artigo 231. Respeitar sempre o espaçamento interlinear e, se o suporte for pautado, saltar 0,1, uma, ou 0,2, duas linhas, para os traços não se cruzarem. Parágrafo único. Se no documento a ser questionado o campo gráfico foi reduzido ou limitado, reduzir ou limitar também o espaço para o lançamento do padrão colhido, só que após o lançamento normal em espaço livre. Artigo 232. Para a solicitação de pesquisa de autoria ao Instituto de Criminalística, é necessário que sejam fornecidos os padrões da suposta vítima, para pesquisa de autenticidade. Artigo 233. Em se tratando de rubrica, ela não poderá ser mostrada ao fornecedor dos padrões, solicitando apenas que ele faça alguns tipos de rubricas, de acordo com sua criatividade e habilidade escriturais. Artigo 234. São 044 os requisitos técnicos essenciais dos padrões: autenticidade, adequabilidade, contemporaneidade e quantidade. A autenticidade refere-se à perfeita qualificação dos padrões. 2. A adequabilidade refere-se à qualidade dos padrões, ou seja, assinatura com assinatura, texto com texto, rubrica com rubrica. 3. A contemporaneidade refere-se, somente, à coleta de padrões e não à colheita, ou seja, à apresentação de documentos pré-existentes e contemporâneos ao lançamento do grafismo motivo, num limite aproximado de 0,2 anos anteriores e 0,2
anos posteriores ao evento. 4. A quantidade refere-se à abundância dos lançamentos motivos. Artigo 235. Documentos a serem periciados devem ser manuseados o mínimo possível e com o máximo cuidado. Artigo 236. Não se deve tentar reparar os documentos danificados, usando fita de celulose, conhecida como durex, cola ou outro material similar. Artigo 237. Não se deve grifar, circular, sublinhar ou marcar palavras e a área particular do documento. Artigo 238. Não se deve grampear o documento ou tentar apagar algum tipo de carimbo existente nele. Artigo 239. Em caso de falsificação ou de suspeita de falsificação, deverá ser enviada a amostra da escrita conhecidamente genuína da pessoa cuja grafia teria sido falsificada. Artigo 240. O material a ser examinado deverá ser acondicionado de tal forma que não sofra danificações ou alterações durante o seu transporte. Parágrafo único. No envelope ou embrulho que acondicionar o material, deverá ser escrito, em vermelho, expressões como: cuidado material para perícia e, eventualmente, frágil, conforme o tipo de material que contiver. Artigo 241. Caso o envio do material compreenda mais de um volume, embrulho, cada um deverá conter a cópia do ofício ou a guia de requisição que os encaminha, para que não haja perdas, extravios ou confusões. Artigo 242. Na requisição da perícia, deverá conter o nome do acusado ou da vítima e outros dados pertinentes ao caso em questão, visando a sua completa identificação. Artigo 243. Em caso de dúvidas, o responsável pelo processo ou procedimento administrativo poderá contatar formal ou informalmente com a seção técnica de documentos do Instituto de Criminalística. Subseção 2. Da perícia em armas, munições e outros objetos. Artigo 244. Entende-se por arma de fogo todo engenho mecânico destinado a propelir projéteis, mediante a força expansiva dos gases resultantes da combustão. Artigo 245. Entende-se por munição a carga destinada à propulsão de projéteis por meio de expansão dos gases resultantes da deflagração da pólvora. Artigo 246. Dentre outras possíveis de realização, são as seguintes as perícias mais comuns de serem procedidas: 1. Identificação de arma de fogo por meio de a. Pesquisa no estojo deflagrado, b. Pesquisa do estojo propelido, c. Identificação dos projéteis, d. Determinação de calibre, e. Determinação de grãos de chumbo, 2. Eficiência da arma, 3. Microcomparação balística de projéteis e estojos. 4. Ruptura em vidros, 5. Marcas de esfumaçamento, 6. Projeção de grãos de chumbo, 7. Marcas de ferramentas, 8. Trajetória de projéteis, 9. Verificação de disparo acidental. Artigo 247. Em caso de perícias de microcomparação balística, necessário se faz encaminhar, juntamente com a arma de fogo a ser periciada, pelo menos 2 cartuchos intactos semelhantes àqueles utilizados no momento da prática da infração penal militar. Parágrafo único. O ofício de encaminhamento para essa perícia deverá conter o local onde o projétil foi retirado, como por exemplo, hóspede subseção 3. Da perícia psicopatológica. Artigo 248. A realização da perícia psicopatológica, observando-se as orientações previamente expostas nos artigos 173 a 177 deste manual, é de competência da JCS, que deverá observar, quando da submissão de militar ao referido procedimento, as normas internas que dispõem sobre inspeções e perícias de saúde na IME. 1. A perícia psicopatológica visa resguardar, primordialmente, o interesse do acusado, haja vista que, conforme seu resultado, poderá ensejar no imediato arquivamento do processo. 2.
Todo militar submetido a PAD-PADs deverá ser encaminhado, no início do processo, pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, PAD, ou encarregado, a SAIS para fins de avaliação clínica e também quanto à necessidade do seu encaminhamento à JCS para eventual submissão à perícia psicopatológica a que alude o artigo 73 do CEDM 3. Confirmada a insanidade mental, o processo disciplinar, em regra, não poderá ser instaurado, instalado ou prosseguir, devendo a autoridade competente determinar seu encerramento, arquivando na pasta funcional do acusado para futuros efeitos e remetendo o respectivo laudo à Diretoria de Recursos Humanos ou unidade correspondente para adoção de medidas decorrentes. Artigo 249. A simples alegação ou o pedido do acusado defensor para que seja realizada a perícia psicopatológica não se presta para que o exame seja deferido, devendo os interessados apresentarem provas que convençam da necessidade de sua realização. Para tanto, poderão apresentar laudo ou atestado médico que fundamente o pedido, bem como histórico médico do acusado que evidencie sua condição mental. Artigo 250. Não é cabível o pedido da perícia na fase recursal, quando não há, nos autos do processo, indícios de que o acusado, ao tempo da transgressão, sofria de insanidade mental. Artigo 251. Realizada a perícia, a JCS emitirá laudo que conterá respostas aos quesitos oficiais definidos em norma própria. 1. A autoridade militar ou o encarregado presidente do processo poderá apresentar à JCS quesitos complementares aos oficiais, nos casos em que verificar ser necessários, bem como os eventuais quesitos apresentados pela defesa. 2. A defesa deverá ser notificada formalmente acerca da perícia que será realizada para que, no prazo preclusivo de 48 horas contados da data da notificação, possa apresentar, facultativamente, quesitos complementares. Artigo 252. Ausência do militar no dia e local designado para a realização da perícia psicopatológica, salvo justo motivo devidamente comprovado, será considerada como ato de desobediência. Parágrafo único. Ocorrendo a situação prevista no caput, não será agendada a nova perícia psicopatológica. Artigo 253. O princípio da não autoincriminação garante ao militar acusado o direito de, uma vez comparecendo ao local determinado, não se submeter à perícia psicopatológica, não podendo a administração militar obrigá-lo a participar do procedimento. Subseção 4. Da degravação. Artigo 254. No curso de processos e procedimentos disciplinares não há previsão legal para que o encarregado requisite judicialmente a interceptação de conversação telefônica ou outra medida cautelar congênere, o que somente poderá ocorrer durante inquéritos policiais. Artigo 255. Degravação é o ato de passar, para a forma escrita, a gravação de conversa entre 2 ou mais pessoas, ou mesmo a gravação de uma fala individual. Artigo 256. Pode ser oriunda de uma conversa entre o encarregado e outra, pessoa, ou sem o seu envolvimento na conversa, sobre fato que interesse a apuração. É conveniente, em regra, que a parte seja cientificada de que a conversa será gravada, o que não ocorre com conversas públicas, a exemplo de notícias ou entrevistas concedidas por intermédio de rádio ou televisão e conversação em telefones de emergência do serviço público. Artigo 257. Um documento de degravação deverá conter a identificação do autor da fala, no caso de diálogo, à medida que houver mudança de locutor, muda-se o nome do autor no texto, individualizando cada fala. Deverá constar, também, no documento de degravação, a data e a hora em que houve a transmissão, ou em que a conversa foi gravada e o órgão ou agente responsável pela degravação, fonte. Artigo 258.
O texto a ser utilizado nos autos do processo ou procedimento deverá conter exatamente o inteiro teor da fala, sem comentários, acréscimos ou redução por parte do encarregado pela degravação. Caso haja partes da fala que não sejam compreendidas claramente, o encarregado deixará esta parte em branco, constando a referida impossibilidade, podendo destacar as partes do texto que mais interessem ao fim a que se destina. Artigo 259. A degravação de assuntos sigilosos fica vinculada às normas próprias do sistema de inteligência da IME, devendo o encarregado buscar orientações junto à segunda seção da sua unidade, região ou estado maior, bem como na corregedoria, se necessário. Seção 12 da gravação audiovisual. Artigo 259-A. As unidades, em seus diversos níveis, desenvolverão e disponibilizarão recursos, para que, sempre que possível, estejam disponíveis sistemas eletrônicos de gravação audiovisual magnética, estenotipia, digital ou técnica similar para o registro dos depoimentos e declarações, nas oitivas, em sede de processos e procedimentos disciplinares. Parágrafo 1. As unidades deverão desenvolver sistemas de armazenamento das provas a que alude o caput deste artigo, em observância aos aspectos de documentoscopia, quando utilizada a gravação. Parágrafo 2. O registro audiovisual aplica-se ao interrogatório, aos depoimentos de testemunhas, ofendidos, peritos, às acariações e às outras formas de coleta de prova oral. Não se aplica às reuniões de instalação e de deliberação em PAD, tampouco às reuniões do CEDMU. Parágrafo 3. Os depoimentos e declarações serão tomados por meio de gravação audiovisual. Parágrafo 4. Fica dispensada a redução a termo dos depoimentos e declarações tomados por meio de gravação audiovisual nas oitivas nos processos e procedimentos disciplinares. Parágrafo 5. Havendo dificuldade de expressão da parte, testemunha, advogados ou demais intervenientes no processo, a comissão ou autoridade processante poderá colher os depoimentos e declarações pelo sistema tradicional de digitação, fazendo constar as razões na ata da reunião. Parágrafo 6. Ocorrendo causa impeditiva da gravação durante o curso da reunião, os depoimentos e declarações serão colhidos pelo sistema tradicional de digitação, fazendo constar as razões na ata da reunião ou no corpo do termo próprio. Parágrafo 7. Quando a gravação audiovisual for utilizada em sede de PAD, PADs ou PAI, ao final da respectiva reunião, serão lavradas a ata e as certidões pertinentes, constando informações relevantes e eventuais alterações, conforme modelo referencial. Parágrafo 8. Antes de cada reunião, a comissão ou autoridade processante cientificará as partes sobre a utilização do registro audiovisual, com advertência acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. Parágrafo 9. A fim de se evitar externalidades, antes de iniciada a oitiva, será realizado o teste de áudio e vídeo. Parágrafo 10. Sempre que possível, o registro de áudio será realizado com microfones individuais para cada interveniente direto na reunião. Em sede de PAD, obrigatoriamente, deverá haver um microfone para o presidente da comissão, outro para o interrogante e outro para a pessoa a ser ouvida. De forma análoga, em PADs e PAI, obrigatoriamente, deverá haver um microfone para a autoridade processante e outro para a pessoa a ser ouvida. Parágrafo 11. A cada intervalo de 30 minutos, caso não haja prejuízo para a audição, será verificado o funcionamento do sistema de gravação. Parágrafo 12. Caso o sistema de gravação audiovisual permita e seja viável a diligência, será realizada a indexação de vozes dos presentes, no início da reunião, em relação à qual, caso o encarregado entenda ser necessário e conveniente a busca pela verdade real dos acontecimentos, poderá ser impresso relatório, o qual subsidiará o parecer, ao final da apuração. Parágrafo 13.
O registro ocorrerá da seguinte forma: 1. Com a antecedência necessária, o militar ou servidor responsável fará a preparação do ato e os testes para o bom funcionamento dos equipamentos. 2. O início da gravação dar-se-á por ordem do presidente da comissão ou autoridade processante. 3. A gravação será iniciada com a breve qualificação da pessoa a ser ouvida. 4. Para cada depoimento será gerado um arquivo independente, devendo ser observado o seguinte: a. Cada arquivo gerado será nomeado com o número do processo e o nome da pessoa ouvida. B. Cada arquivo gerado constará em suas propriedades, o número da ata da reunião, o número do processo disciplinar, a data e os nomes da pessoa ouvida, do defensor e dos membros da comissão ou autoridade processante. 5. Fim do depoimento. O depoente somente poderá ser liberado depois de conferida, pelo militar ou servidor responsável, a qualidade da gravação. Parágrafo 14. Os atos serão documentados da seguinte maneira: 1. A utilização do meio audiovisual será registrada e documentada em ata da reunião, devidamente assinada pelo presidente da comissão e pelos presentes à reunião, a ser juntada aos autos correspondentes e dos quais constarão os seguintes dados: a. Data, hora e o local da reunião. B. Comissão ou autoridade processante. C. Advertência acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. D. Identificação dos acusados e de seus defensores, bem como a presença ou ausência no ato, e breve resumo dos fatos ocorridos na reunião, com suas ocorrências, a ordem de produção da prova oral colhida e as decisões proferidas. 2. Deverá ser confeccionado um termo de comparecimento, no qual assinarão as pessoas ouvidas, o presidente da comissão ou autoridade processante, o acusado e seu defensor. 3. Os depoimentos colhidos mediante utilização do sistema de gravação audiovisual devem ser registrados na forma do inciso 4, do parágrafo 13, deste artigo, e serão gravados em mídia digital portátil, como CD ou DVD, juntamente com os arquivos da ata. 4. A mídia gravada deverá ser identificada e juntada aos autos juntamente com a ata da reunião, podendo ser gravada apenas uma mídia para todas as oitivas e atos praticados no respectivo procedimento disciplinar. 5. Para a segurança dos dados, o militar ou servidor designado promoverá, ao final da sessão ou audiência, o backup dos arquivos gerados numa mídia digital que ficará identificada e arquivada no servidor de rede. Parágrafo 15. Em caso da impossibilidade de realização de backup no momento indicado no caput deste artigo, o militar ou servidor designado terá o prazo de 48 horas para tomar as providências nele descritas. Parágrafo 16. O registro por meio audiovisual poderá ser utilizado em acariações, para o esclarecimento de pontos divergentes e contraditórios das oitivas, observando-se o seguinte: 1. Com a presença de todos os acariados na sala destinada ao ato, serão-lhes apresentados os vídeos relativos à gravação de sua oitiva anterior, em sua integralidade ou, desde que sejam expostos os pontos relevantes, poderão ser apresentadas partes destacadas daquele, a critério do encarregado comissão. 2. Após a exposição das gravações aos acariados, serão-lhes apresentados os pontos de contradição e divergência a serem esclarecidos. 3. O encarregado ou comissão procurará extrair a verdade dos fatos, perguntando a uma, na presença da outra pessoa, se confirma o que anteriormente disse ou se deseja alterar sua versão anteriormente apresentada ou acrescentar algo. 4. Sempre que possível, a câmera destinada à gravação da acariação deverá captar áudio e vídeo, de forma global, alcançando, simultaneamente no mesmo plano, todos os acariados, de modo a registrar expressões corporais, variações de alteração de voz e eventuais pontos de conflitos peculiares ao ato. 5. Será preenchido o termo de acariação audiovisual, conforme modelo referencial constante neste manual. Parágrafo 17. Aplica-se, no que couber, o disposto na seção 4 do capítulo 6 deste manual. Artigo 259-B.
O defensor do acusado terá acesso às mídias gravadas quando tiver acesso aos autos, ocasião em que poderá fazer cópias da mídia gerada, devendo ser respeitada a vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. Parágrafo 1. Havendo possibilidade técnica, os depoimentos poderão ser disponibilizados às partes por meios de compartilhamento virtual de arquivos. Parágrafo 2. A gravação original permanecerá arquivada sob responsabilidade da administração militar, sendo permitido o acesso, por parte da defesa, sendo aplicável, no que couber, o disposto na seção 5 deste manual. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!